Jesus. E a igreja que orou com fé pode glorificar e exaltar o nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem nessa noite, o tema que eu daria é a mulher que Deus levanta na adversidade. Aí os irmãos vão falar assim: opa, o Senhor hoje vai falar com mulher. O Senhor vai falar com homem aqui também nessa noite. Mas para que nós viemos nessa noite, amados, entendemos esse contexto que fala, que na qual nós lemos aqui, que fala a respeito de Débora, que vai falar, é necessário que nós viemos entender o tempo em que Débora estava. O tempo em que Débora estava vivendo, o tempo em que ali chegaram ali para falar sobre Débora. A Bíblia vai nos dizer que Israel, após 40 anos ser cativo, peregrino no Egito, Israel estava ali escravo. Após 40 anos eles serem libertos, eles chegaram uma determinada patramada da vida deles, eles chegaram uma certa ocasião na vida deles, e ali na peregrinação deles, o Senhor havia prometido ali para Josué uma terra prometida. Deus, ele quer falar para a igreja dele nessa noite. Quando o Senhor promete algo, ele cumpre. Quando Deus promete, ele cumpre, meus queridos. Eu posso prometer algo e eu posso esquecer. Você pode prometer algo e você pode esquecer. Muitas vezes alguém nos promete algo e faz de bobo, faz de esquecido e não cumpre com aquele prometido. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, quando ele promete algo, ele cumpre. E foi assim na vida de Josué. O Senhor vai falar, então a palavra do Senhor vai nos dizer que ali o povo de Israel estava cativo. Então o Senhor levanta ali Josué e diz para Josué: Josué, vá lá e começa a marchar. Josué levanta o povo e o povo vai ali e marcha sobre ali Jericó e começa a marchar 7 vezes. E a Bíblia vai nos dizer que na 7ª vez as muralhas de Jericó elas caem por terra. E ali cumpre-se uma grande promessa do Senhor sobre a vida do povo de Israel. Os israelitas, eles tomaram posse da terra que o Senhor prometeu para Josué. Só que os israelitas hoje, meus amados, eles falam hoje, muitos deles não acreditam, e ainda nos dias de hoje, eles dizem que aquela terra a qual o Senhor dera para Josué, que era Canaã, aquela terra não havia dono. Mas a Bíblia vai nos dizer claramente que aquela terra havia dono. Aquela terra havia dono. Ali já havia moradores sobre aquela terra. Aí a Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor usava os teus servos ali, que eles ganhassem essa grande batalha, ou seja, a primeira vitória da cidade ali, palestínica, sobre Israel, eles ganharam essa vitória, essa guerra foi uma grande vitória para Israel. Então, quando o povo toma posse dessa cidade, eles começam a se afastar do Senhor. E não é assim nos nossos dias de hoje, não é diferente. Quando nós recebemos uma vitória do Senhor, muitas vezes nós não relaxamos na oração, nós não relaxamos nos nossos propósitos, nós não relaxamos no jejum, nós não relaxamos porque nós recebemos uma vitória do Senhor. Aí sabe o que acontece, meus amados? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele começa ali a se entristecer com a caminhada do povo de Israel. E o povo de Israel, um povo que vencera, um povo que era cativo, um povo que era escravo, um povo que se tornou liberto, um povo que se tornou que era cauda e se tornou cabeça. Certa feita eles começam a desagradar a Deus. E ali um grupo de pessoas que havia ali dos inimigos, um pequeno grupo, esse grupo foi crescendo, esse grupo começou a crescer. E o Senhor havia falado com o povo de Israel que não era para deixar nenhum inimigo, e eles deixaram, em desobediência com o Senhor. E esse grupo foi
e fora crescendo. Aí certa feita a Bíblia vai nos dizer que começa a se reunir, começa a fazer aliança com outros vizinhos ali, começa ali a reunir outros e fora crescendo. Aquele grupo que era minoria, ele virou um grande grupo. Aleluia. Ele virou um grande exército. Aí o povo de Israel já não se encontrava mais na posição a qual o Senhor havia os chamado. E aí se levanta o grande opressor. E assim nossas vidas, meus queridos. Sobre toda essa história, há uma finalidade espiritual. Levanta o opressor. E o opressor, enquanto Israel estava em obediência com Deus, o opressor não tinha poder sobre a vida de Israel. O que Deus está falando conosco nessa noite, amada igreja? Enquanto nós estamos em obediência com Deus, Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Enquanto nós estamos em obediência com Deus, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Por que, pastora? Porque ele não passa de um cachorro ou a coleira de Jeová. Ele só vai onde Deus permite que ele vá. Ele só vai onde Deus permite que ele vá. Se o Senhor falar vai, até ele vai. Se o Senhor falar não vai, ele volta. Porque ele tem que obedecer a voz de trovão do Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos. Mas a Bíblia vai ser bem clara. Ela vai nos dizer que quando nós estamos em desobediência com o Senhor, esse opressor, ele toma as forças. O que o Senhor faz, que é neutralizar as forças do opressor contra as nossas vidas, é fazer com que o opressor perde as forças, ou seja, cortar o veneno, como aconteceu com Paulo, quando ele foi picado com cobra. Mas Paulo estava com o Senhor e ali não aconteceu nada sobre a vida de Paulo, assim como foi com a vida da Isabel, como foi com a vida da filha da irmã que estava falando aqui. O Senhor estava com elas, porque elas estavam com o Senhor e não acontecera nada sobre a vida delas. E foi assim também com esse povo. Foi assim também. Aí eles resolveram andar em desobediência com o Senhor. Então essa minoria, esse pequeno grupo, cresceu e se tornou um grupo muito forte contra o povo de Israel. E ali, o povo que tinha sido liberto, o povo que tinha virado cabeça, voltar a ser cativo, voltar a ser oprimido. Um povo que havia ganhado a vitória, voltar a ser escravizado, voltar ali a perder a batalha, voltar ali a ser escravizado pelos cananeus, voltar ali novamente por causa da desobediência para com o Senhor. O opressor tomou forças, o opressor tomou ali as atitudes e ele tomou o campo e ele entrou ali com as artimanhas dele e o povo ficou como derrotado. Deus está falando com a igreja dele aqui nessa noite. O Senhor está falando aqui nesta noite. Eu não sei de qual forma que o que o Senhor lhe prometera, mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor, se nós vamos estudar, meditar nela, tem aproximadamente 8.000 promessas. Quantas promessas do Senhor você já tomou posse? Hoje à noite tomamos posse da promessa do Senhor. Hoje à noite entendemos que nós não somos cauda, e sim que nós somos cabeça, que o Senhor nos chamou para sermos cabeça. O Senhor nos chamou para virmos dominar, não para que viemos ser dominados. Então nós vamos começar a entender, os inimigos estão ali, mas Israel está debaixo da bênção. Deus neutraliza, Deus para totalmente a ação de Satanás. Ele não tem mais poder. Israel significa a minha vida, Israel significa a sua vida, meu querido. Se nós estamos debaixo da bênção, os inimigos ele não têm poder sobre as nossas vidas. E a Bíblia vai nos dizer que Israel ele é cativo pelos inimigos por 20 anos. 20 anos não são 20 dias, não são 20 semanas.
nem 20 horas, nem 20 minutos, nem 20 meses, são 20 anos. E eles oprimidos, onde traz uma grande crise econômica, uma grande crise política. O Espírito Santo de Deus falar através dessa mensagem, isso traz uma proporção gigantesca, meus queridos. Nós estamos num tempo de crise. O Brasil está num tempo de crise no dia de hoje. Mas nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Mas se nós não vigiarmos, essa crise, ela vai trazer uma proporção gigantesca para a minha vida e para a sua vida. E quando nós temos um problema, e que ele traz uma proporção grande para as nossas vidas, esse problema começa a afetar a vida dos nossos filhos, na verdade. Esse problema começa a afetar a nossa vida financeira. O problema começa a afetar o nosso casamento, não é verdade, pastores? O problema ele começa a afetar o nosso ministério. O problema começa a afetar o nosso trabalho. O problema ele começa a afetar o nosso relacionamento com as pessoas. O problema ele começa a afetar o nosso relacionamento diário. Ele começa a afetar todas as áreas de nossas vidas. Um momento de crise, um momento de opressão, um momento de grande crise ali na política econômica de Israel, a qual, comparado com os nossos dias de hoje, e o povo afetado, escravizado, cativo, oprimido. Então, a Bíblia vai nos dizer que num momento desse, com uma grande crise, e trazendo essa grande proporção gigantesca, quando não está nada bem, e assim nossas vidas, amados, quando nós não estamos nada bem em nossas vidas, ou trabalho, qualquer área que seja, o inimigo começa a atacar áreas em nossas vidas. Então, um momento de grande pranto, de grande choro, um cenário a qual traz perdas, um cenário opressor de dificuldades, de dívidas, conflitos, tudo isso pode ser uma terra fértil. Ah, pastora, como assim uma terra fértil? Tudo isso pode ser uma terra fértil, para que o Senhor venha levantar você como gigante de fé, para que o Senhor venha te levantar como Ele levantou Débora, como um gigante de porque foi nesse exato momento que o Senhor levanta Débora. Aí o Senhor vai falar assim, o Senhor olha para a terra e fala: eu preciso levantar alguém, eu preciso levantar alguém para fazer uma grande diferença. E Deus nessa noite Ele está olhando para a igreja, Ele está olhando para esta igreja nessa noite, e Ele está falando assim: eu preciso levantar alguém nesse momento de crise, eu preciso levantar alguém nesse momento de dificuldade. Eu preciso levantar alguém nesse momento de luta, de tempestade. Quem é Débora aqui nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor quer levantar uma pessoa que Ele vai usar nesse momento. E Ele levanta uma mulher. E essa mulher se chama Débora. Essa mulher, ela se comporta como uma mulher. Já viu aquelas mulheres pregadoras que elas querem se comportar como homem? Quem já viu aqui? Levanta a mão. Tem mulheres que gostam de se comportar como homem. Já viu aqueles homens que querem se comportar como mulheres? Já viu as criancinhas que sobem no altar e prega como se fosse um adulto? Deus está falando aqui nessa noite: homem ser do homem, mulher ser do mulher, criança ser do mulher, porque vou eu Deus te usar da forma que tu é, O Senhor levantou Débora, o Senhor usou Débora como uma mulher, da forma que ela era. E Deus nessa noite Ele está levantando vasos aqui, para que Ele venha usá-los da forma exatamente como nós somos. É necessário que nós venhamos nos colocar na posição de vasos diante do Senhor, rasgar não as nossas vestes, mas os nossos corações, e mostrarmos para Deus as nossas debilidades, as nossas fraquezas, para que Ele venha nos transformar, para que Ele venha nos moldar, para que Ele venha nos colocar da maneira que Ele quer, para que Ele venha fazer de nós armas poderosas.
tristeza, de conflito, de choro, de pranto, o Senhor fez dela uma arma poderosa, a qual ganhou uma